Fala galera, no podcast dessa edição, tô com o prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes. Tudo bom? Tudo bom, Tudo Gustavo? bom, prefeito? Eu, a gente tá aqui com novidades também no podcast, a gente tá atacando de Luciano Huck aqui, do Caldeirão. Agora a gente tem até cartãozinho, tem até card, estamos ficando chique aqui, hein? Não, brincadeira, mas, prefeito, agradecer muito você ter vindo aí no nosso podcast, a gente que está começando, engatinhando ainda e aprendendo, e estamos crescendo o máximo possível e vir referências como você nos deixou muito felizes aqui. A gente está tentando trazer pessoas que são referências em suas áreas e você é uma das pessoas mais influentes do Brasil hoje, sem sombra de dúvidas. Prefeito de São Paulo, então, muito obrigado por ter vindo. Como foi sua trajetória, início de vida adulta, digamos assim, trabalho, suas empresas, como você começou, um pouco do Ricardo Nunes antes da política e aí depois o início do Ricardo Nunes na política. Legal. Primeiro, parabéns aí, Gustavo. Bem legal estar aqui com vocês, falar com a galera, né? É isso, trajetória da vida. Meu pai veio de Portugal com 14 anos, namorou a minha mãe, aí eu nasci, entendeu? Começa aí a história. Boa. E aí a gente teve uma vida de muito trabalho, tal. Meu pai trabalhou bastante. Tem uma coisa interessante nessa trajetória. Meu pai chegou à classe média alta, e a gente tinha uma vida razoável, estudava numa escola particular boa, a Jesus Maria José, uma das melhores escolas ali da Zona Sul. Aí, um certo momento, meu pai resolve vender tudo e montar uma empresa no litoral de São Paulo. Aí faliu, deu errado, voltamos, e aí a vida 360 graus. Fui morar na periferia, no Parque Santo Antônio, saí da escola particular para ir para a escola pública, deixar de ter o convênio de saúde para usar o serviço de saúde público, usar transporte público. Isso foi uma experiência assim muito impactante. Porque é uma coisa, né, Gustavo, quando você está sempre numa mesma vibe da vida, né? Quando você... Perder algo que já teve, né? Aquela história que o ser humano sabe dar um passo para frente, mas é difícil dar para trás. E aí dá um choque. Mas foi muito bacana isso, porque me trouxe uma experiência assim inigualável de poder fazer comparações com relação à forma de conduzir a vida. E isso ajudou bastante na minha vida toda, tanto como empresário, como depois como vereador, como vice-prefeito. E depois, né, infelizmente, a gente perdeu o Bruno, dia 16 de maio de 21, tive que assumir a prefeitura para tocar a prefeitura. Porque você traz para a gestão uma vivência de vida, né? Que eu sempre falo, eu não precisei ler, assistir nada, eu vivi o que é você viver nessa cidade, que eu sempre falo que são duas cidades, né? Uma cidade rica e uma cidade muito pobre, dentro de uma só. Então eu vivi essas duas cidades. Então não me falta conhecimento real, né? Sem fake, na realidade, de vivenciar, de saber o que é. E com essa experiência a gente poder levar para nossas ações da prefeitura, né? Eu tive a felicidade de poder montar o meu negócio, que também foi uma experiência muito interessante, porque eu tinha lá, com 18 anos, um jornal do bairro, chamado Jornal Hora de Ação, já era um jornal do bairro que circulava, tal, também me ajudou bastante nessa aquisição de experiência de vida. E quando eu montei o meu negócio, era uma salinha assim de 2x2, né? E que eu peguei um pedaço emprestado de um amigo meu. Tinha um dentista, um amigo, o Dr. Rogério, e eu falava: Rogério, preciso montar uma empresa aí, cara, eu não tenho grana, nada, você tem esse consultório grande, me arruma um canto aí do seu consultório para eu montar. E aí as coisas foram fluindo, então também trouxe uma outra experiência de vida. O que que é? Empreender desde do começo, saber o que é pagar o funcionário, ter cliente, pagar fornecedor, todas as dificuldades que é empreender. Então também trazer essa experiência para a gente poder entender como é que o empreendedor tem a sua vida real. E aí, a partir dessa experiência de vida real, poder fazer com que as coisas passem a melhorar. E a gente tem na nossa equipe assim uma coisa que eu falo para todo mundo, que é muito dessa experiência de vida, que é o seguinte: cara, acordar cedo e todo dia falar o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida de quem está lá na periferia, quem é classe média, quem é empreendedor.
quem vive, trabalha, visita nessa cidade, né? Então, acho que assim, a coisa mais legal da minha vida é poder ter passado verdadeiramente por experiências que eu pude acumular e trazer para as decisões da vida real. E você falou sobre o Bruno, né, prefeito? A gente sempre fala muito sobre o Bruno, claro. Inclusive, uma das conversas mais difíceis das nossas vidas foi quando o Bruno já estava sedado, né, não acordaria mais. E é muito importante, assim, isso daí eu posso falar. Eu posso falar assim, eu vi muito isso. O quanto você foi muito parceiro, muito leal, muito amigo do Bruno até o último momento do Bruno e o quanto você continuou e continua hoje sempre com muito respeito, muita admiração, muita generosidade, tanto com o Bruno quanto, por exemplo, o Tomás, filho do Bruno, família do Bruno, etc. Todos nós também amigos do Bruno, então agradecer muito você por isso, mas você vira vice-prefeito, quer dizer, candidato a vice-prefeito, né? Depois a gente também pode falar um pouco disso. E você tinha a meta de ser prefeito de São Paulo, sem sombra de dúvidas. Você gostaria muito de, após o Bruno cumprir em 2024 o mandato dele, ser sucessor dele. Você trabalhava muito para isso, tinha todas as condições, porque como vereador, já era um vereador muito influente na Câmara, líder também do seu partido, presidente do seu partido, que é o MDB, e pela relação também sempre se foi criando com o Bruno. Quando ele licencia em janeiro de 21, em uma das licenças dele, você conversando com ele sempre no WhatsApp, muito, muito próximo. Quando você foi visitar ele no Sírio também, que eu tava lá, foi você, a primeira-dama, a Regina. Conta um pouco aí também dessa relação com o Bruno, para o pessoal saber. Eu sei bem e acho que é legal o pessoal saber também. Vou até mostrar uma foto aqui, mas não vou mostrar, não, deixa. Uma das coisas mais difíceis pra gente falar é sobre esse tema, né? Porque você, como ninguém, sabe o tanto que o Bruno era um cara assim contagiante e amigo, leal, uma pessoa que realmente cativava as pessoas e conquistava o nosso coração, né? Assim, pelo jeito dele, pela simplicidade, pela forma de ser. E passar tudo aquilo, da gente poder estar ali vendo aquela situação, ele lutando, né? Tão novo, 41 anos, cara. E infelizmente não consegui vencer essa batalha, não foi fácil. Mas essa história do vice é uma coisa assim muito, muito engraçada, porque em 2019, ou seja, um ano antes da eleição, mais ou menos em junho, julho, estava conversando com o Bruno, tal, do MDB tá junto. Aí eu falei, Bruno, eu queria deixar aqui uma situação registrada, né? Pô, tinha assim um sonho de ser o seu vice, né? Mas, lógico, não é nenhuma condição, a gente vai estar junto, mas eu queria só deixar isso registrado. E as coisas foram indo, e uma situação acontecia, outra acontecia, aquilo praticamente não se demonstrava que ia concretizar. Quando chega no dia 11 de setembro que o Bruno liga e fala, olha, Ricardo, eu decidi, você vai ser o vice e tal. Aí eu lembro, até chorei de ficar emocionado e tal. Eu lembro bem desse dia. Lembra? E aí começou mais uma das batalhas da vida, né? Que foi entrar para a campanha e foi um sucesso, a gente ganhou a eleição. E como você falou bem, ninguém esperava que o Bruno fosse piorar. Já a gente assumiu dia 1 de janeiro, e aí já em janeiro ele tirou 10 dias de licença. E aí toda aquela história. No dia 2 de maio, aí ele me liga e chorando e fala, Ricardo, eu tô indo pro hospital. Confio em você. Vai cuidando aí das coisas da prefeitura. Vai dar tudo certo, né? E a gente naquela expectativa de que as coisas iriam dar certo, mas infelizmente dia 16 não foi. E aquele dia que a gente conversou, que você foi lá, você tinha acabado de sair do hospital, a gente conversou, foi acho que um dos dias mais duros, né? Quando veio a notícia que realmente não tinha mais jeito. E aí começar a preparar
toda a situação para... Tava na pandemia, né? Um momento Sim. difícil, Muito difícil. muito difícil. Bom, enfim, Ah. a vida, né? Eu sei que Mas ele deve... Uma coisa assim que eu acho que é importante, naquele momento, eu fiquei arrebentado, né? Não estava preparado para assumir a prefeitura, uma cidade desse tamanho, ainda mais na pandemia. E eu lembro assim que você falava, as pessoas falavam, olha, a melhor homenagem que a gente pode prestar ao Bruno é trabalhar. isso. É trabalhar. Então acho que aquilo, né, falou, puxa vida, vamos vencer a dor aqui, vencer a questão da perda de um amigo e trabalhar. Eu tenho certeza que ele deve estar orgulhoso. Lá no Detal, né, que era uma das coisas que ele almejava, que a gente conseguiu realizar agora, esse final de semana. E não tenho dúvida que ele estava lá. Tem até aquela foto bacana sua que você postou, você com o Bruno em 2019 no Rock... 2019, Rock in Rio, Foo Fighters. Foo E aí Fighters. 2023 que Tomás Foo Fighters. Você, é uma foto igual, com a mesmo ângulo, assim, né? Mas é isso, acho que a gente precisa agora honrar a memória do Bruno, né? Fazer com que a cidade flui como ele sempre sonhou. Dentro da nossa possibilidade, dar o carinho e atenção pro Tomás, porque perder o pai tão cedo não é fácil, né? Com a Karen, com a Renata, com o Pedro, enfim. É isso aí. E aí do lado, turma do Bruno, eu posso falar que é uma coisa que a gente fala muito entre nós, assim. E também já pude falar com você algumas vezes, mas quero registrar aqui do quanto a gente agradece por você ter sido vice. Primeira coisa, a gente agradece muito por isso, mas brincadeiras à parte, a continuidade que a gente tem de gestão. Uhum. E claro, você e o Bruno são pessoas diferentes, mas tem duas características em vocês dois que eu me espelho muito e que eu acho que um grande líder público tem que ter, que a primeira é o senso público, que é algo que vocês têm na essência, e a segunda é a dedicação. Isso é inegável, assim. A gente vai trabalhar mais que os outros. A gente... Posso ser a última bolacha de pacote, mas preciso trabalhar mais que os outros. Isso é algo que vocês têm também. E a simplicidade. Vocês são muito acessíveis, muito tranquilos. A gente, desde o início da nossa relação, sempre teve uma relação pessoal muito tranquila. Eu falo com você sem nenhum dedo, sem nenhuma formalidade. Isso também é muito legal. É o que é difícil, né? É bem difícil, mas acho que a gente tá continuando assim, tá honrando, e obrigado por isso. E você falou do The Town, Ricardo. Era um sonho do Bruno. Hoje, já na primeira edição, um dos maiores festivais do mundo. E isso, para quem faz eventos, e eu posso falar como alguém do setor de eventos, um evento na sua primeira edição ter um impacto desse, eu acho que a gente pode procurar aí na história e a gente vai ver pouquíssimos. Os maiores festivais da Europa e dos Estados Unidos, nas suas primeiras edições, não chegaram nem perto de levar 500 mil de pessoas em 5 datas, que é o que o The Town fez. Depois a gente fala um pouco mais de eventos em geral, mas o The Town em si, você foi todos os dias lá no The Town, você esteve muito presente. Também muito no autódromo para além do The Town, acompanhando tudo de perto. O autódromo passou por adequações que incluem o The Town também em vários outros eventos que vai ter lá. Então, tornar modular automobilismo e festas, por exemplo, mas especificamente o The Town. Os impactos do The Town, os números positivos do The Town, expectativas. Você vê, né, Gustavo? Hoje, hoje não, até antes do Detal, o maior evento de entretenimento era o Rock in Rio, né? E a gente superar o Rock in Rio é um motivo de orgulho para todo o paulistano, todo o pessoal de São Paulo e do Brasil. Porque eu até comentava ontem na coletiva, o Rock in Rio, o nosso espaço está maior, a questão dos cenários, né? Porque teve os cenários reproduzindo a cidade, a Catedral da Sé, o palco, o Highline que reproduzia vários prédios da cidade, enfim, era a cidade de São Paulo dentro da cidade da música, Sem né? dúvida. Então a gente nos tornamos ali a cidade da música naquele espaço super importante para a cidade, que é um espaço que você vê ali, correu Massa, correu Fittipaldi, correu Rubinho Barrichello, correu o Senna. Nelson Piquet e o Ayrton Senna, né? Nosso
grande ídolo, e naquele espaço tão importante para a cidade, ter ali a Cidade da Música fazendo o maior evento do Brasil. E que eu dizia ontem na coletiva, o Rock in Rio tem 7 dias, então 700 mil pessoas. Chegou agora, né? Quando foi muitos anos de Rock in Rio, acho que começou em 85, se não me engano. 85. E agora o Detal, no primeiro ano, 5 dias, 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas. Então, é evidente que numa situação comparativa, o Detal superou qualquer tipo de evento, inclusive o Rock in Rio, que foi muito importante para o nosso país, né? Deu visibilidade para o país, mas eu acho que essa coisa de São Paulo, de dar continuidade, da gente estar sempre se superando. E qual que é a dúvida que 2025 vai ser melhor? Zero. A gente vai ter, né, 2025 melhor ainda. Porque ficou assim, pessoal. Um ano Detal, um ano Rock in Rio. Um ano Detal, portanto, ano que vem, 2024, Rock in Rio, 2025 Detal e sucessivamente. Agora você vê um evento desse, que uma movimentação financeira de 1,7 bilhões, quase 20 mil empregos, a imagem da cidade para o Brasil inteiro e para o mundo de uma forma positiva, como uma cidade que se solidificou como uma das maiores cidades do mundo no entretenimento, é super importante. Então, a capital mundial da vacina, né, agora a capital do entretenimento, da cidade da música, a capital da gastronomia. Então, é algo assim que a gente tem que se orgulhar bastante. E tudo isso aconteceu porque eu quero até fazer um registro aqui de um trabalho que começou com o Bruno, a gente deu continuidade, mas também dos parceiros, né? O pessoal do Rock in Rio, o Roberto Medina, a Roberta Medina, o Justo, o Ricardo, quer dizer, aquela turma toda ali, eles são muito bons, né? Muito bons. Então, trouxeram para a cidade, junto com a Prefeitura de São Paulo, um evento dessa magnitude, que a gente só tem a comemorar. Sucesso total. E eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Quando a gente fechou esse negócio, 2021, o Roberto Medina foi em casa assinar aquele contrato e tal. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tem que dar certo, porque se der errado... e aí você tem aquele negócio daquele tamanho, né? Ter feito um negócio com aquela estrutura toda e ter dado certo. Eu falei, puxa vida, como essa cidade tem potencial. Só precisa o quê? Fazer a boa gestão, ter bons parceiros, segurança jurídica, né? Saber ter uma boa equipe, né? Então, trabalhou muita gente nesse projeto, muita gente, né? Desde a época lá do Rezec, o Edson agora, você nesse processo todo. Enfim, muita gente trabalhando nisso tudo, o pessoal lá da Secretaria de Obras, de SP Obras, muita gente trabalhando nisso. E foi maravilhoso, foi excepcional. Agora, o que a gente tem de importante? Não é só o Detal, a gente fez uma reestruturação no autódromo, tinha esse projeto há 20 anos. Sim. Não tinha rede de esgoto lá no autódromo, não tinha rede de água, faltava torre para som, então a gente fez a primeira etapa das obras, que possibilitou receber o Detal, e vai possibilitar a continuidade dos outros eventos, e agora a gente prepara o autódromo para a Fórmula 1 e depois a gente entra na segunda etapa de obras. Sim. Onde a gente vai poder melhorar ainda mais, a gente vai aumentar 16 mil cadeiras para o automobilismo, portanto a cidade, né, se desenvolvendo. E é isso, é a única cidade do mundo que vai ter os 3 grandes eventos da FIA, Fórmula 1, Fórmula E e a WEC, né, que uma coisa que você trabalhou tanto, tem... não sei o que, Saudi, como é que chama aquilo? Primavera Sound, que depois da Fórmula 1 também vai ser no autódromo, que é o maior festival da Espanha. O maior festival da Espanha, Lollapalooza. E as outras ações que a gente está tendo no Anhangabaú, que é o Mita, Ultra, né? É isso, a cidade crescendo, desenvolvendo, gerando emprego e renda. Ricardo, a gente já volta já na questão de emprego e renda e eventos, mas capinha do seu celular aí, mostra na câmera a capinha do seu celular. Uma coisa linda, né? Olha que lindo. Isso aqui eu ganhei no dia dos pais. Aqui, ó, é o Ricardo Nunes pai, ali, o 15. Ricardo Nunes filho. E no meio, o Ricardo Nunes neto. São 3 gerações aqui. E a gente assina o jogo do Palmeiras. O Ricardinho Neto, rapaz, ele tinha 2 meses, ele já ficava vendo a coisinha do Palmeiras e pondo o dedinho. Ele já ficou palmeirense logo cedo. Mas sabe que é legal mostrar isso aqui? Bacana que você... observou,
Porque, fora a questão do time, né? Você é corintiano, eu sou Sim, palmeirense, e o sim. importante é cada um ter ali alguma coisa que goste de fazer e que curta. Mas de estar eu, meu filho e meu neto, a gente assistindo o jogo, para falar um pouco da questão da família, sabe, Gustavo? Eu também sou um cara, assim, muito feliz da, da Regina, que estava alucinada com o Detal, ela fica toda... Adora. adora, né? A Maiara, a minha filha, o Ricardinho, o filho, e a Isabela, né? Agora o meu netinho, da gente poder. Isso dá pra gente uma solidez de falar, caramba, né? Sim. Eu quero cuidar da cidade porque eu quero uma cidade melhor para os meus filhos, para o meu neto, para os filhos e para o neto das pessoas, para todo mundo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que nos dá muita solidez também no nosso trabalho do dia a dia aí. Então, Não, vocês sempre estão juntos, em todos os eventos. Sua família sempre gosta de ir. Também muito legal, também um depoimento que posso fazer é Regina, Ricardinho, Maiara, Isabela, todos sempre muito educados, muito humildes, todo mundo muito parceiro de todo mundo. Bom, sou amigo deles todos também, a Regina, a gente sempre dá boas risadas juntos, mas também isso outra coisa que é muito importante da sua relação e reflete na sua família, o quanto independente de você ser prefeito de São Paulo, todos são muito humildes, sempre tratando todo mundo muito, muito bem, como você também faz, isso também é muito bacana. Mas, prefeito, a gente estava falando questão dos resultados positivos dos eventos, aí a gente falou de Primavera Sound, de WEC, etc. E sua cobrança em relação a nós, que cuidamos, né, desse setor, que fazemos parte disso, sempre é muito em relação à geração de emprego e renda. Em primeiro lugar, exposição da marca da cidade, etc. Você sempre cobra muito da gente. E conta a história da marca da cidade lá da madrugada inteira. isso é ótimo. A gente, o prefeito queria que a marca da cidade tivesse mais exposta do que estava durante o Detal e coberto de razão, porque a gente teve um dos maiores eventos do mundo, que com certeza rodou o vídeo para o mundo todo. Tinha algumas ativações com a marca de cidade, mas precisava ter mais. Faltava uma grandona. Faltava uma que realmente chamasse atenção. E aí o prefeito falou, olha, se vocês dão um jeito aí, precisa colocar a marca, precisa colocar São Paulo no topo. E aí a gente correu, o prefeito falou com o pessoal do Detão, falou com o Roberto Medina. O Roberto Medina, olha, precisa ter a marca ali, minha equipe vai correr com isso. A gente passou a madrugada da sexta para o sábado. Sexta não teve Detal, né? Foi quinta, dia 7. Aí sexta, dia 8, era um dia de descanso. E dia 9 teria já Detal de novo no sábado. A gente passou a madrugada numa gráfica que tinha dentro do Detal produzindo. E a gente produz durante a madrugada a prova, mais ou menos umas 5 da manhã. Os profissionais de rapel vieram do Rio de Janeiro para São Paulo para subir lá no topo e colocarem. Era 11 da manhã, estava pronto, 3 horas antes de começar o evento. Eu dormi 1h30 nesse dia. É o WhatsApp que você me mandou, tá? Não, por favor. Aqui, ó. São Paulo. É boa. Olha lá, São Paulo, cidade de São Paulo. Ficou bem legal. Ah, esse aqui tá melhor, ó. Tá dando pra ver bem? Vocês não Legal. têm ideia do tamanho desse negócio. Deve ter, sei lá, uns quantos metros isso? Cada letra tinha 3,20. Cada letra 3 Cada metros letra e 3 20. metros e 20. Cada letra 3 metros e 20. Mas, desculpa até pegar. Mas acho que as pessoas às vezes não têm ideia do que é o dia a dia, de falar assim, caraca, né? E o Gustavo virou a noite, a madrugada, pra gente poder falar mais da cidade, defender a cidade. Essa visão do amor pela cidade que nosso time tem, né, Gustavo? Acho que isso é importante. Ninguém tá lá para se servir, é para servir a cidade, é para poder elevar a cidade, é para poder colocar não só a mão de obra do braço, mas colocar o coração nesse negócio de defender a cidade, de colocar a cidade num patamar cada vez maior. Então, desculpa aí, mas Não, pegar o gancho aí para poder mostrar um pouquinho do que é o dia a dia. E isso é reflexo da sua liderança. A gente passou a madrugada no nosso time lá, porque é exatamente o que se faz no trabalho. Eu falo às vezes brincando em evento, mas não é tão brincadeira assim. O prefeito me demanda 00:30 e 5 da manhã já tá lá de novo. Não dorme o homem, viu? Eu não dormi de sexta para sábado. Eu acho que ele não dorme há 3 anos, mas beleza. Adrenalina. Mas isso da marca exposta também é outra coisa que a gente gosta muito de falar sobre, por exemplo, os 3 principais eventos da FIA.
que São Paulo é a primeira cidade da história a ter. Não é só que São Paulo é a única cidade do mundo em 2024 a receber isso. Mas São Paulo é a única cidade em todos os tempos a ter as 3 principais categorias da FIA. Londres já foi considerada a capital do automobilismo, não é mais. Com certeza é São Paulo. E a marca da cidade exposta, isso é algo que a gente fala muito porque é para 180 países, 170 países esses eventos. E a cidade transmitida para esses países, e claro, positivamente. Imagina você, empresário, quanto custaria para você expor sua empresa, a marca da sua empresa em 180 países positivamente. É coisa que quase nenhuma empresa do mundo consegue fazer. Coca-Cola deve conseguir fazer isso, a Google faz isso. Então, isso reverte muito para a nossa cidade. Eu acho que o setor de serviços, e aí não só evento turismo, mas o setor de serviços, ele está caminhando para ser para São Paulo o que foi o café e foi a indústria. A gente teve 187 mil empregos de saldo positivo em 2022, segundo o dado do CAGED. De 187 mil empregos que a cidade de São Paulo gerou de saldo positivo em 22, 36.400 é do setor de serviço. Isso é um número muito grande. Então a gente fala desde economia criativa até os eventos gerando essa mão de obra é muito importante. E o impacto que isso tudo gera. Um Detal, por exemplo, 1,7 bilhão de impacto econômico, isso é algo praticamente impensável. Gustavo, a Fórmula 1 também. É importante até você comentar isso, porque o que acontece? Você pega o motorista de táxi, então ele vai ter mais corridas para fazer. O motorista de aplicativo, mais corridas para fazer. O cara do hotel, né, mais utilização do hotel, e aí contrata gente, e usa a lavanderia, e o restaurante. Então, essa movimentação financeira é fundamental. Quando a gente fala isso, né, o que é... As pessoas às vezes não entendem, é isso, é por a cidade com a economia gerando. E lembrando que nós estamos falando da 5ª maior metrópole do mundo, não dá para pensar pequeno, tem que pensar do tamanho de São Paulo. A gente tem que tratar a cidade e fazer uma gestão para a cidade com a dimensão que ela tem, que é uma cidade que tem que estar inserida nas questões mundiais. Como a gente tem feito nas questões de sustentabilidade, meio ambiente. São Paulo hoje é uma cidade respeitadíssima no mundo inteiro pelas suas ações de sustentabilidade, o compromisso ambiental. A gente vai estar trocando agora os ônibus para ônibus elétrico. O que a gente conseguiu ampliar de área de cobertura vegetal era 48%, foi para 54%, ampliando parques, né? Já inaugurei 3, inaugurar mais 5 parques, a gente poder cuidar da cidade, da questão ambiental, e dentro daqueles 3 pilares que a gente vem conduzindo, né? Primeiro, a questão da economia, a cidade gerando emprego, gerando renda, fazendo eventos, trazendo empresa para cá. Você falou muito bem, vieram 43 mil empresas que estavam em outros estados e municípios e que vieram passar de São Paulo de 2021 para cá, 43 mil. Outras 341 mil empresas abriram novas, portanto, 384 mil empresas novas na cidade de 2021 para cá. E isso é o que a gente faz a melhor ação para diminuição de desigualdade social, né? Melhor ferramenta para diminuição de desigualdade social é a oportunidade de emprego e renda. E ter várias ações atuando. O segundo ponto dessa pilastra é a questão da sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, uma cidade resiliente, que a gente tem uma inserção mundial, a gente participa do C40, vamos ter aqui grandes eventos mundiais de entidades, instituições que discutem a questão ambiental. E o terceiro ponto, a questão social. A gente tem muito orgulho pelo 3º ano consecutivo, já começou no Bruno e a gente conseguiu manter essa questão, que não falta vaga de creche para ninguém. É a cidade que tem o maior programa de segurança alimentar da América Latina. A gente está cada vez mais ampliando essas questões de cuidar das pessoas mais vulneráveis, poder dar um atendimento na área da saúde impressionante. Você vê, só eu inaugurei 10 UPAs. Né? 10 UPAs. Cara, é um negócio assim, cara, como é que é um negócio desse? Até 2016, na gestão do prefeito que ficou até 16, eram 3 UPAs só. Então hoje tem 24. Ou seja, foram 21 UPAs novas de 17 para cá. Tem os hospitais também. Tem os hospitais, Cresceu 50%. E aí eu fico brincando com as pessoas, né? Quando que foi fundada a cidade de São Paulo? Se você perguntar ali para aquela, como é que ela chama ali, a que está operando ali? A Luísa. A Luísa. Ô, Luísa, quando foi fundada a cidade de São Paulo?
Isso, 1554. Ela respondeu na hora ali, ó. 1554 foi fundada a cidade de São Paulo. De 1554 até 2020, 466 anos, foram feitos 20 hospitais. Hoje tem 30. O Bruno e a gente abriu 10 hospitais, né? 50% daquilo que demorou quase 500 anos. Então, não estou falando que está tudo resolvido, que está um paraíso. Tem muita coisa para fazer. A gente sabe que tem muita coisa para fazer. Mas é inegável que avançou bastante, que a gente conseguiu avançar muito na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da geração de empregos, na área da economia, né? Então a cidade está legal e é importante todo esse contexto, né, Gustavo, ter a segurança jurídica, as pessoas saberem que a gente leva uma administração respeitando a legislação, focando muito no que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Né? Você não vai ter progresso se não tiver ordem e você não vai ter ordem se não tiver progresso. Então, acho que isso é importante, que é o que a população de São Paulo quer. Sim. Eu tava lembrando aqui, que eu sei de cabeça, não sei se vai ser menos que eu, mas maior programa habitacional da história do país. Exatamente. Maior programa de desestatização da história do país. Com certeza nunca se construiu tanto hospital como foi de 2020 para cá, que você acabou de dar os dados, eram 20 hospitais, agora são 30, então 10 hospitais entregues aí, mais do que nos outros 400 e tantos anos da cidade, 465 anos da cidade. Maior plano em questão à frota de ônibus elétricos, porque nunca foi feito o número de ônibus elétricos que você vai entregar até dezembro de 2024. Recap, maior plano, maior programa de recap da história também. E tá mesmo um tapete. Eu, diferente de você, eu não vou no Allianz tanto, eu vou mais na Neoquímica Arena. Mas eu fazendo na Neoquímica Arena até Santana, que é de onde eu vim, a gente pega a Radial, um tapete, a Marginal Tietê, um tapete, isso é inegável. Então, a cidade está realmente muito bem claro, a cidade tem defeitos, a gente tem problemas, e sem sombra de dúvidas também é impossível numa cidade do tamanho de São Paulo você não ter problemas. Um país, né? 12 milhões de habitantes. Exatamente, isso é quase impossível, mas do plano de desestatização, por exemplo, a gente consegue ter algumas das maiores concessões também do país e da história. A gente tem lá a concessão do AMB, que a SP Turis é o poder concedente, e vai ter uma arena em São Paulo, dentro dessa concessão, e a gente tem uma expectativa muito grande com essa arena, mas é importante o pessoal saber também, a arena não está nas obrigatoriedades da concessão. Então, as obrigatoriedades da concessão são as reformas dos pavilhões, que inclusive um agradecimento à GL, a GL Eventos vai fazer um investimento de 1,5 bi só para a reforma do pavilhão e do Palácio de Convenções, mas desde que o prefeito cuida dessa construção diretamente, então a gente é braço operador do Ricardo nisso. A gente cobrou muito a GL e a concessão para que tivesse uma arena em São Paulo, que não está nas obrigatoriedades. Isso é uma vitória do prefeito principalmente, e claro, uma construção da GL com a OVD, com a Live Nation. Mas São Paulo vai ter a única coisa que falta para São Paulo no que diz respeito de eventos, que é a arena. E aí eu quero deixar esse registro aqui, porque isso está acontecendo por causa do prefeito. Se não fosse pelo prefeito Ricardo Nunes, mas, Gustavo, São Paulo não teria arena. É importante a gente poder dizer o seguinte. Lá em 2017, o João começou o processo do programa de desestatização. Foi enviado para a Câmara, foi votado. Eu era vereador na época, né? Lembrando que fui vereador 8 anos. E aí o Bruno foi dando continuidade e a gente dando continuidade. Então tem um processo de desenvolvimento da cidade, que é importante. E essa questão da desestatização, ou seja, não é um estado menor, é um estado necessário, você não precisa ter tudo na prefeitura, e você não pode, e a experiência mostra isso, desconsiderar a importância de ter o privado como parceiro. A gente tem hoje 30, mais ou menos em torno de 30 concessões, PPPs assinadas. E isso que você está falando, por exemplo, a concessão do AMB, só para as pessoas terem uma ideia do que é isso, aquilo ali não tinha ar-condicionado no espaço, a gente não, era um negócio assim obsoleto, que estava precisando atualizar. Então foi feita a concessão, o privado pega a concessão, continua da prefeitura, não é que vendeu, não é venda, né? Tem aí
os desinformados de plantão que estão falando que vendeu, não vendeu nada. Patrimônio da prefeitura, patrimônio seu. O privado vai fazer investimento, 1,5 bilhões de investimento do privado para fazer toda a readequação. Dia 26 de maio, 28 de maio, era para ver se você estava prestando atenção. 28 de maio, inaugura ali a primeira etapa do AMB. E olha que interessante, todo o faturamento, né, que vai ter lá, 12,5% vai para a Prefeitura de São Paulo. Então, faturaram 1 milhão, 12,5% vai para a Prefeitura, que vai ser utilizado em políticas públicas. E ter o espaço público, né, permanece público, concessão de 30 anos, terminou, todo aquele investimento fica para a Prefeitura, já é da Prefeitura, mas passa a ser de utilização também. E a gente vai fazendo, como foi o Parque Ibirapuera, o Pacaembu, inaugura dia 25 de janeiro, né? Um investimento milionário lá, a gente vai ter estava totalmente obsoleto, precisando de melhorias, enfim, fizemos a concessão dos terminais, e eu fui já agora participar ali no Terminal Santa Amaro da primeira entrega, porque a responsabilidade do PP Pista é reformar, adequar. Você vai no banheiro, parece um banheiro de shopping. E antes era uma coisa horrível, aquele fedor, tudo nojento. Agora não, uma coisa bonita, sabe? Né? E a gente está reestruturando. Então eu vou reformar todos os terminais, os 32, a concessão do serviço funerário, enfim, dá para falar aqui bastante tempo. Mas eu digo assim, essa visão da cidade de estar antenado nas modificações, nas evoluções, e a cidade poder estar fazendo as suas desestatizações, fazendo com que o serviço público seja melhor, o custo seja menor. Só para a gente ter uma ideia, no Fundo Municipal de Desestatização, quando a gente faz uma concessão, então a pessoa ela paga para a prefeitura um valor, né, faz os investimentos e depois ainda remunera a prefeitura. A gente já teve 1,9 bilhões de reais no Fundo Municipal de Desestatização proveniente das outorgas fixas e das outorgas variáveis, e 13,5 bilhões de benefícios diretos e indiretos. Por exemplo, o Parque Ibirapuera. A gente gastava 23 milhões com limpeza, segurança, que agora é o privado que faz, a prefeitura não gasta mais isso, o parque continua público, a avaliação é muito positiva, e a gente ainda recebe um valor do faturamento que sempre que eles exploram ali a questão de estacionamento, a questão de alugar bicicleta, a questão de atividades que eles desenvolvem lá. Está super bonito o parque, e a prefeitura ainda arrecadando e deixando de gastar. Então esse benefício indireto, quando a gente deixa de gastar, então tem muito a ver, porque é importante a gente ter isso, porque tem gente que fala que é contra, né? Acha que tem que deixar o Estado carregado, pesado, para o povo pagador de imposto carregado. Não, a gente tem que deixar o Estado leve, eficiente, né? Que seja de uma forma onde a gente possa trabalhar junto com o privado, evidentemente seguindo todas as regras, a legislação, mas uma cidade que esteja antenada na evolução e andando para frente, né? Não inchada, carregada, pesada, e o pagador de imposto pagando o peso do Estado. Mas era bom fazer esse registro. Desculpa aqui pegar aqui o gancho para poder colocar. Não, inclusive é importante sobre isso que a gente está falando o quanto é importante o senso público, e você tem senso público de sobra, mas o quanto também você consegue trazer muito para a gente no dia a dia de gestão, e do ponto de vista de gestão muito do privado. A gente tem que apresentar resultado, isso é um fato, e tem que ser assim. A gente tem que conseguir ser arrojado para entender que um espaço público como era o AMB, por exemplo, a construção, né, que eu posso falar mais detalhado, a gente tinha um elefante branco na cidade de São Paulo, porque o AMB já não tinha mais condições de receber as grandes feiras, então só ia uma feira para o AMB quando os outros espaços da cidade já estavam ocupados, então não tinha data, e o AMB já não tinha condições de fazer grandes shows, grandes eventos como foi em outro momento. O AMB, que foi o maior espaço de eventos do mundo, da América Latina, um dos do mundo, né? Foi por muito tempo, mas a questão é que o AMB de 1970 era o mesmo AMB de 2020. Então, em 1970 ele era perfeito, em 2020 ele já não era perfeito. Gustavo, quando tiver ali pronto, né? Você imagina, as pessoas precisam ter ideia do que a gente vai trazer de evento para a cidade. A gente faz 2.000 eventos só nessa área profissional, né, aqui na cidade de São Paulo. Então a gente vai ter um espaço
Eu acho que vai ser uma coisa assim fantástica, porque vai vir congressos para cá de vários locais aqui da América Latina. Vai ser realmente um local para mais geração de emprego e renda, como a gente tem defendido e feito. Então, o AMB volta a ser o principal espaço de eventos da América Latina. Eu acho que depois dessa reforma dos pavilhões, o AMB vai ser sempre o plano A em questão de feira, eventos, congressos, e ainda depois com a Arena também, para aquele tipo de evento também vai ser. E sobre as concessões, a gente até escreveu um artigo sobre isso. Quando tiver finalizado a AMB, Pacaembu e Anhangabaú, a gente vai ter uma gama de eventos e eventos completamente diferentes, em espaços completamente diferentes, mas a gente vai conseguir oferecer um cardápio para o evento que está vindo de fora, ou um evento que está sendo criado aqui em São Paulo, no Brasil também, que a gente não consegue hoje. A gente vai conseguir, claro, a gente já tá melhorando muito, porque o Anhangabaú já foi entregue, o Pacaembu tá para ser, o AMB tá indo modulando. Mas depois dos 3 prontos, vai ser assim, fantástico. Aí põe o autódromo nessa porque a gente, né, sempre incentivando o automobilismo, não deixa de ter automobilismo. Sim. A gente foi há meses atrás aí para a França para assinar o WEC. Mostra a nossa dedicação para poder fortalecer também o automobilismo aqui. Mas a gente com essa adequação do autódromo, a gente vai poder agora deixar o autódromo mais preparado ainda para também ter grandes eventos, mega eventos, e continua tendo os eventos automobilísticos, né? Não tirou pista, não tirou nada, né? Pelo contrário, a gente vai trazer para o autódromo uma questão de sustentabilidade. O autódromo ele era deficitário, agora o autódromo não é mais deficitário, ele se paga, porque a gente conseguiu consolidar uma atuação de ter atividades automobilísticas e também ter atividade de entretenimento, tornando o equipamento público com a saúde financeira saneada. Isso mostra também como, mesmo onde a gente não desestatizou, seja concessão, privatização, que é o caso do autódromo, a gente também conseguiu tornar ele superavitário, conseguiu tornar ele sustentável e rentável. Também isso é golaço da gestão. O autódromo recebe hoje mais de 300 eventos por ano. Hoje. Antes das reformas todas que estão sendo entregues e que vai tornar o autódromo ainda mais, ainda com mais eventos. Uma das adequações, uma das reformas, intervenções que a prefeitura quer fazer no autódromo, a ligação da estação ao autódromo, eu acho que isso era uma coisa muito legal de se falar, porque para a pessoa que vai no autódromo, isso sempre foi uma demanda, isso é uma que eu sinto muito. Como que tá isso? Como que vai ser isso? A gente vai soltar a licitação agora, vai ser um túnel que vai ligar o autódromo até a estação da CPTM, né, do trem. Algumas outras adequações, porque a gente vai poder ter simultaneamente tanto evento automobilístico como evento cultural, de entretenimento. Agora, essa questão de melhorar o acesso, melhorar banheiro, melhorar mobilidade, você vê que estava no Detal tudo acessível para PCD, e poder ter esse equipamento, um equipamento do tamanho que é a cidade, com todas as adequações, visando o usuário, é de fundamental importância. Agora, além disso, a gente vai soltar a licitação agora para fazer o alargamento da ponte Interlagos, né, porque é uma ponte antiga, velha. Nós vamos soltar a licitação para alargar, que é a ponte principal que dá acesso ao autódromo. Vamos fazer a licitação da extensão da Marginal. Quando você vai na Marginal, sentido Zona Sul, autódromo, no Hotel Transamérica, você tem que pegar uma ponte para ir para o lado esquerdo do rio, e para depois pegar uma ponte para voltar do outro lado do rio. A gente vai fazer a extensão da Marginal. E essa questão da mobilidade é muito importante, porque a gente tem um equipamento para grandes eventos, e o acesso tanto por trem, né, como por aplicativo, táxi ou ônibus ou veículo, vai ficar bem melhor. Então, muitos avanços, né, visando com que o usuário, né, a pessoa que vai lá poder ver os eventos, ver os shows, ele tenha uma melhor qualidade de acesso, de locomoção. Perfeito. E acho que falando dos mega eventos, dos grandes eventos que São Paulo tem recebido, a gente conseguiu também outro processo que você foi peça fundamental, a vinda do UFC de volta para São Paulo. E a gente vai ter no mesmo final de semana o UFC e Fórmula 1. E os dois já estão com ingressos esgotados. A Fórmula 1 há muito tempo, e o UFC que anunciou agora, a primeira leva deles já está esgotado, então sucesso absoluto, inclusive. E eu fui pesquisar, em nenhuma cidade do mundo
tem Fórmula 1 e UFC simultaneamente no mesmo final de semana. São Paulo que já teve Lollapalooza e Fórmula E no mesmo final de semana. As cidades no geral têm uma tendência, bom, eu vou receber esse mega evento, eu preciso me preparar só para ele. E a gente consegue fazer simultaneamente 2 dos maiores eventos do mundo, que é o UFC e Fórmula 1. E nossa rede hoteleira comporta, nossa gastronomia comporta, o setor de serviço consegue atender. Quero que você fale também um pouco desses 2 eventos, dessa simultaneidade aí que a gente consegue ter. O UFC a gente já tem, pela característica do nosso povo aqui, uma inserção muito importante mundial por conta de tantos e tantos lutadores, ganhadores de cinturão, né, que fizeram muito bonito levando o nome do Brasil para fora. Como você falou, o UFC é transmitido para 170 países, né? Então, Minotauro, Vanderlei, Anderson Silva, Charles do Bronx hoje em Charles dia. do Bronx. Nossa, dá para ficar aqui falando um tempão desses atletas aí que sempre fizeram muito bonito, muitos deles com o cinturão colocado e com a bandeira do Brasil do lado. E a gente vai ter simultâneo, você falou algo importante, serão de forma simultânea. Agora, é importante isso, toda essa geração de atividades aqui para a gente poder ter os taxistas trabalhando, o motorista aplicativo trabalhando, o hotel sendo demandado. Você pega o Detal, 60% das pessoas não eram de São Paulo, eram de fora de São Paulo, né? Então a gente recebe muita gente de fora. A gente poder ter essa economia girando é fundamental. As pessoas precisam entender isso. Uma cidade com segurança jurídica que tem atratividade para as pessoas virem para cá trazer os seus eventos, tem, por parte da Prefeitura de São Paulo, uma condição de saber que as coisas irão acontecer e a gente poder gerar toda essa economia é muito importante. E ser palco, porque São Paulo é a 5ª maior metrópole do mundo. Aqui tem que ser palco dos grandes eventos. Aqui tem que ser palco das grandes ações. A gente está trabalhando muito na área, por exemplo, do skate. Vai ter grandes eventos aqui mundiais do skate, né? Eventos de luta, eventos automobilísticos, de entretenimento, muita coisa bacana. Eu acho que o foco é esse, sabe? A gente sempre tem que estar trabalhando. Para São Paulo está sempre subindo um patamar. E a imagem da cidade para fora é fundamental, né? E com esses eventos assim, você divulga a imagem da cidade positivamente para muita gente. Então, eu estou feliz, assim, muito bacana o trabalho todo que está sendo desenvolvido, que você está desenvolvendo, que o time todo está desenvolvendo. E eu tenho certeza que as pessoas, com todas essas informações, vai ter a percepção da importância que é todo o nosso trabalho, né? De acordar tão cedo, dormir tarde, trabalhar, que o resultado está aí. Sim. Prefeito, um último recado para o pessoal, alguma coisa aqui para ficar registrado aqui de importante? Eu acho que essa coisa da gente poder falar da nossa cidade. A gente, quando ama alguém, a gente fala bem da pessoa, sabe? Você tem a sua família, se você ama a sua família, você fala bem da sua família. Você tem um time de futebol que você ama, você vai falar bem do seu time de futebol. Logicamente, quando ele errar lá, você vai fazer a crítica, né? Sim. Mas eu acho que falta, assim, pra gente ter um pouquinho mais de senso de amor com a cidade. Essa cidade que é uma cidade acolhedora, uma cidade sensacional, uma cidade, né, que não tem igual no mundo, uma cidade de oportunidade. E às vezes hoje, por conta dessa questão aí de rede social, as pessoas querem ficar lacrando e ficar falando mal. Acho que a gente tem que cobrar, até porque a gente tem que ser cobrado para poder resolver os problemas. Mas eu diria que a gente precisaria ter um pouco mais de amor com São Paulo. Exaltar aquilo que tem de bom, né? E poder falar aquilo que tem de problema para a gente resolver. Mas afastar um pouquinho esse pessoal que só fala mal da cidade, sabe? Que faz práticas que são ruins para aquilo que é bom para a cidade. A gente está fazendo um maior programa habitacional, não precisa invadir nada de ninguém. Estamos fazendo uma entrega de unidades habitacionais assim gigantesca. Nós temos parceria com várias entidades, que são entidades de movimentos de moradia, que a prefeitura fez parceria e está construindo casas e entregando para as pessoas de uma forma correta, respeitando a legislação e não enganando as pessoas, não vendendo ilusão. Acho que é isso que a gente precisa. Trabalhar, ter as empresas aqui, as empresas poderem sentir segurança de que nessa cidade se respeita as leis, de que a gente tem condições de crescer mais ainda do que a gente já está crescendo e que a gente tem que andar para frente, não dá para andar para trás, né? Não dá para a gente
correr risco de que uma cidade desse tamanho, que é um país de 12 milhões e meio de habitantes, a gente possa ter algum retrocesso. Eu acho que a gente precisa continuar firmes, trabalhando com simplicidade, como a gente faz, com humildade, mas com foco, com resultado, e exaltar um pouco isso, sabe? Da gente poder pegar nossa rede social e poder mostrar uma coisa bonita da cidade, poder compartilhar os eventos que tem aqui, né? Uma infinidade de ações culturais, uma infinidade de ações esportivas, uma infinidade de locais para visitar, uma infinidade de riqueza que essa cidade proporciona para todos nós, né? Então, acho que era isso, da gente poder aí falar um pouquinho mais da cidade positivamente. Você vê todo o esforço nosso de poder levar coisa positiva lá para fora, né? Sim. Vamos fazer um pouquinho a lição de casa aqui também, de colocar os problemas, lógico, mas também de falar tudo que a cidade tem de positivo. Tá bom. Obrigado, prefeito. Valeu. Obrigado pela oportunidade, a entrevista. Obrigado e parabéns aí. Valeu. Galera, esse foi o Fala Galera dessa edição com o prefeito de São Paulo e também amante de São Paulo, Ricardo Nunes. Valeu.